Fala, gurizada, tudo certo? Então, me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos e sempre fazemos aí o pós-jogos da dupla Grenal. E falando nisso, vamos quebrar pouco o protocolo, se inscreve, comenta, quem chegou aí até aí nessa parte do vídeo já, manda para os amigos, que a gente Verdade, vai... na verdade, esse deveria ser o protocolo e a gente nunca faz, né? Acaba falando no Exatamente, final, tem que falar no começo, pô. Se inscreve aí, exatamente. comenta, compartilha. Fala no começo e no final, quanto É, mais, melhor. No início a é. gente tem que incomodar um pouco aí os inscritos e os não inscritos. Né? Então tá, vamos falar agora um pouco sobre o jogo do Grêmio, que tivemos hoje para 35 mil pessoas na Arena Grêmio 1, Curitiba 0. Foi, eu iria dizer, uma vitória sólida, mas eu acho que foi um pouco menos que isso, não chegou a ser uma vitória sólida, porque o Curitiba teve ali um Coritiba, né? Não é Curitiba, Curitiba é a cidade, Coritiba é o nome do time, só para ficar aí a informação, né, que muitas vezes a gente Não, confunde. metade da vitória do Grêmio, eu vou interromper aqui, porque metade da vitória do Grêmio se chama Bruno Melo, né? É, o Bruno jogador Melo, expulso o aos mentecapto que resolveu simplesmente torar a canela do jogador do Grêmio lá, não tem nem o que namorados. falar. Eu acho que era primeiro tempo ainda, não era? Primeiro tempo, uns Pelo 35 do amor de primeiro tempo. Deus. Cara, o jogo tava bom, o cara acabou com o jogo. Exatamente. Curitiba Mas começou continua aí. assim melhor que o Grêmio, né? Começou É? com umas chances, o Everton salvou, não vou dizer uma salvada, mas teve uma boa defesa, né? E umas finalizações a mais do Curitiba do que do Grêmio. Aí depois disso, o Grêmio dominou a partida, né? No primeiro tempo ainda teve o Não, no gol lance anulado ali no seguinte. O isso, no lance ano seguinte. seguinte já teve o Carlos Vinícius ali botando para a rede, mas, né, foi anulado. E na sequência o Mac, né, uma bela assistência do enamorado, diga-se de passagem, abriu o placar para, vamos dizer, encaminhar a vitória, o Grêmio com um a mais e jogando em casa com muitos torcedores, já era quase certa a vitória do Grêmio, né? No segundo tempo daí teve as alterações aí do Mister, que em princípio, né, fez uma boa partida hoje, principalmente colocando o Mac de titular, que era uma coisa que estava demorando para ele fazer, tirar o TT, né? Que era Meu, tu uma. viu que ele fez o gol e foi lá, falou, "Ô, cara, me coloca aí." Foi lá cumprimentar ele, tá ligado? Eu Não acho que ele viu? falou assim: ah, tu viu que se tu me botar, eu faço. Uma coisa assim ele falou. É. É, ele deu uma letra ali Aí pro o Mister, né? Portuga deu um sorriso amarelo lá e não sei o quê. O TT não dá para agora, não dá para deixar de fora, né? Tem que deixar ele jogar, é nitidamente um bom jogador e o Grêmio pensa em vender ele, espero que não faça tão cedo, né? Porque não tem reposição à altura. E até ele estava vendido, na verdade, para o Chelsea por 24, 25 milhões de euros, há uns 2 anos atrás. E eu não sei, até hoje eu não entendo, até aí, se alguém souber, comenta aí. A venda, tipo, foi cancelada, assim, né? Não sei se ele não atingiu alguma das cláusulas lá que precisava, mas ele basicamente não teve a venda concretizada e ele voltou para o Grêmio, assim, os direitos. E Não lembro. agora e agora ele em princípio vai continuar como titular e valorizando cada vez mais que sempre foi tratado como uma joia aí do plantel e da base, né? E aí depois do segundo tempo a gente teve ainda 2 gols anulados, né, do Grêmio, que foi o Wagner Leonardo, né, de cabeça e o Nardoni, num chute bonito, assim, né? E, e o Curitiba, se não me engano, deu uma ou duas escapadas, assim, o Peter Stone, Pedro Rocha, né, deu uma o ex-Grêmio aí, quem lembra da Copa do Brasil, Assim, meu Deus, esse bicho, né? né, cara? Ele tentou, mas não conseguiu. O Curitiba com um a menos não mostrou a que veio. E é um time que tá bem, tá acima do Grêmio na tabela, até surpreendendo alguns. E empatou com Pô, o Santos, do Neymar. tu quer me criar crise de riso no meio do vídeo aí, cara? É um bicho, né, cara? Ai, ai. Acontece, né, cara? É o Peter Stone, Pedro Rocha, que já tá mais pra lá do que pra cá, né? Deve ter Pô, quase seus pô, 40. não, e é inacreditável um cara desse ter uma estátua em Porto Alegre, né, cara? Eu sei que foi, acho que o pai dele que mandou fazer, mas, pelo amor de Deus, né, cara? Eu achei, o cara não conseguiu ter a capacidade de fazer uma lei do ex contra o Grêmio hoje, cara. Quer dizer, Sabe que no início do jogo eu fiquei meio assim, bah, a lei do ex é
para acabar. Não, Mas a lei do e ex, se eu não me mais lei engano, do ex que ia acontecer, não aconteceu, foi ontem no jogo do Inter e Botafogo. Eu jurava que o Edenilson ia fazer, não, o daí não Edilson fez. faz gol, né? Ah, mas a lei do A ex, aí o probabilidade, Edenilson. não, peraí, a probabilidade do Pedro Rocha era muito maior hoje. O Pedro Rocha é Sim, mas eu muito digo melhor mais que pelo pelo folclore, menos né? o Pedro Rocha foi muito melhor do que o Edenilson, né? Não sei hoje, mas assim, É, o Edenilson, na época o lá do Pedro Inter, os Rocha caras foi estavam falando que decisivo ele era. o Grêmio saiu da seca de 15, 16, 17 anos sem Tô título olhando por aqui, causa ó, dele. 31 anos só, é um menino, Então, Pedro mas Rocha, é ele já óbvio, era mas quarentão. eu lembro dele em 2016 porque eu sofri como secador. Esse filho da mãe foi muito importante no título do Grêmio e da Copa do Brasil 2016, que tirou o Grêmio da fila. O cara era, na época ele foi importante. Só que ele estava no meio da turma lá do Luan, do Arthur, do próprio Cebolinha. Eu acho que já estavam toda essa trupe aí da Libertadores de 2017 já estava em 2016. Edilson, Maicon, Groy. Cara, era um time que não tinha como perder, né? E aí, se eu não me engano, acho que não foi ele que meteu um gol no meio da rua contra o Atlético Mineiro? Não lembro se foi ele. Teve um gol de Foi contra o longe, Atlético Mineiro, é o Fernandinho também, que era o Fernandinho e Pedro Rocha. no meio da rua, assim, no meio do campo. Não lembro, Sim, não lembro se não foi ele. sim. Não foi Ele o fez Pedro o gol aqui, Rocha. teve o Pedro Rocha, tinha o Fernandinho também. Eu acho que foi o Pedro Rocha, cara. Eu sei que ele foi muito importante. Eu sei que ele foi muito Sim. importante naquela época, Sim, ele mas era titular absoluto ali, né? no jogo de hoje, zero, zero, zero. Zero importância pro jogo, eu acho. Ele era reserva, né, do Curitiba. E, É. enfim, né, Ele chegou aí pra Europa, não foi? acho que foi para a Rússia, se eu não me engano. Chegou aí pra Europa. Cara, enfim, assim, o pessoal da Gaúcha tava escutando o pré-jogo ali, todo mundo preocupado porque o Curitiba é um visitante complicado, complicado. Ele ganhou, acho que ganhou 3 jogos fora já nesse Brasileirão, complicando para os mandantes aí. E como era de se esperar, começou muito bem o jogo. E um time corajoso, um time propositivo, o jogo foi bom. Só que até a hora que o tal, que eu vou abrir aqui de novo, faço questão, o tal do Bruno Melo, acabou com o jogo. O cara acabou com o jogo, cara. Ele fez o que fez e teve a cara de pau de dizer que não. Hum. Sabe? Foi um. E, cara, meu, quem é que tava no lance? Era o. Como é que é Foi o nome lá? namorado. Não, era o namorado? Achei que era o TT. O cara tava de Não, o costa TT pro entrou no segundo ataque. tempo só. O cara tava de costa pro ataque. O cara tinha virado de costa, era quase no meio do campo. Não tinha sentido nenhum aquilo ali. Nenhum sentido aquilo ali de fazer. E aí, acabou com o jogo. E aí, no lance seguinte, já deu um gol impedido do Grêmio. E o Curitiba não teve mais fogo, não teve mais. Eu acho que foi uma questão numérica mesmo. O Curitiba continuou tentando ali, em uma outra escapada, em uma outra situação, mas eles sabiam que numericamente, se eles continuassem no ímpeto que eles estavam, eles iam levar uma sacolada, ou no mínimo o Grêmio ia definir o jogo cedo, né? Então, eu acho que eu vou te falar assim, cara. Eu acho que se não fosse essa expulsão, o jogo ia ser difícil até o final, É, né? possivelmente. Eu acho que se não fosse a expulsão, o jogo ia ser difícil até o final para o Grêmio, é, porque o Curitiba ele estabeleceu uma forma de jogar e é um time bem preparado, um time sem escrúpulo, assim, um time que se cair, acredito que também até por isso, sabe? Se cair não vai ter tanta cobrança, não vai ser uma situação assim trágica como é para a gente aqui ser rebaixado. Então, mas algo a se registrar também aqui que eu achei importante da parte do Grêmio foi antes da partida, o Grêmio entregou uma placa em homenagem ao Curitiba ali, em homenagem aos dirigentes, em homenagem, ou melhor, em retribuição ao fato de o Curitiba ter cedido o estádio na época das enchentes lá, né?
Eu achei isso um movimento importante. É, por incrível que pareça, né? Curitiba chegou a sediar um Grenal, o Inter acabou ganhando lá um jogo Do Cudê. feio, mas acho que foi um gol de cabeça do Vitão, se eu não me engano, que a gente conseguiu ganhar lá. Então, importante o registro, o movimento do Grêmio aí, nesse sentido. Por que que só foi feito agora? Porque agora que o Curitiba voltou da Série B, né, para a Série A, e foi a primeira vez que após esse evento de 2024, o Curitiba veio jogar em Porto Alegre, e mais especificamente no Grêmio, que foi para quem o Curitiba cedeu o estádio, né? Então, importante fazer o registro aqui. É isso? Eu acho que é isso aí. Agora, o Grêmio tem uma agenda bem apertada, né? Os próximas datas aí, por causa da Sul-Americana, né? Que tem o jogo da volta, porque é grupo, né? Com o Riestra. E, enfim, né? Grêmio agora abrir aqui para ter bem certinho. Próximo jogo é É, Grêmio e o Palestino antes do Riestra, né? Agora na quarta e depois sábado pega o Atlético, terça pega o Riestra e domingo o Flamengo, o Atlético né? Então, Paranaense, né? no Atlético Paranaense. Não, Ganhou de o virada Atlético hoje. Paranaense, Ganhou isso, o de, Riestra e o Flamengo. ganhou de virada Nessa hoje ordem, de, sim, de quem sem mesmo que descanso. foi? É quarta, agora o próximo, que é contra o Palestino. Aí o Atlético Paranaense sábado e terça já é o Riestra. Ganhou de virada de 3-1 do Vitória. Virada, acho que foi. É, eu vi, tava 1-1. Foi de virada, tô vendo aqui. Foi de virada em casa, né? Mas é um time difícil, É, o Daí, vai ser fora Maionese. lá, é o próximo do brasileiro aí, né? Se o Grêmio. Acho que o empate já é um negócio, mas não a comemorar, mas a vitória ia ser para, vamos dizer, Cara, afastar de vez a por isso que eu zica aí digo. do, É por isso que eu digo. Eu fui ver o calendário do Inter. Pô, será que vai ter do um joguinho no brasileiro. meio da semana para ver? Não tem. O Inter só joga domingo, 6h30. Então, assim, o Inter vai ter tempo para treinar. E o Grêmio não. O Grêmio tá numa sequência de jogos aí, de adversários difíceis no brasileiro, por isso que a vitória hoje foi importante também. O Corinthians ganhou também, se eu não me engano. Que é um dos postulantes, não, mas um dos que está na parte de baixo da tabela aí. E, e o Inter, não. Por isso que eu disse assim, pô, é, eu não queria que o Inter jogasse Sul-Americana. Para mim, é um campeonato que o Inter já ganhou e um campeonato que está totalmente hoje sucateado. É um peso no calendário. E a Copa do Brasil, eu só gostaria que avançasse porque paga bem, né? E porque é uma chance de título que o Inter está encalhado aí muitos anos, que não ganha também desde as décadas de 90, mas principalmente pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Porque o Inter precisa alcançar os 45 pontos para não cair. E, idealmente, se não fosse a questão financeira, eu preferia que o Inter só jogasse o Brasileirão mesmo, né? A dupla Grenal tá sem patrocínio master, o que é algo inédito, acredito que na história, inclusive. É, sabe assim, de não ter o recurso do patrocínio master, isso é algo muito complicado. Para mim foi, cara, eu sempre torci o nariz pela história das bets aí, sempre torci o nariz, principalmente para tal da Alfa lá, que nem era uma empresa tão despontante assim, do ponto de vista de marketing e tudo mais aí. E deu no que deu, né? E aí o Grêmio e o Inter, quando tu tá endividado, cara, tu precisa forçar, né? Quando tu não tá tão endividado, tu pode aceitar valores menores. Mas quando tu tá endividado, como estão os dois, tu precisa forçar para ganhar mais dinheiro para sair do sufoco. Então os dois estão numa sinuca de bico, assim. Cara, eu preciso de um patrocínio master, mas eu preciso extrair o máximo porque eu preciso receber o máximo para dar conta do que eu preciso pagar. Mas não adianta, Grêmio e Inter não são Corinthians, Flamengo, São Paulo, sabe, Fluminense, Botafogo. Grêmio e Inter são uma província. Grêmio e Inter tem que saber, não do seu tamanho, É, mas e, saber do tamanho da sua exposição, não do tamanho de clube, mas saber do tamanho da exposição que tem. É isso que o patrocinador vai pagar, tá ligado? e falando ali agora, ó, o Flamengo tá ganhando, não sei como é que tá, mas quando eu olhei tava 3-0 contra o Atlético lá No na casa primeiro do tempo Atlético, ainda, tava vendo esse jogo. né?
E A aí vai Arena despontar Meu para Rival mais um venceu. Brasileirão aí. Oi? Arena MRV. A Arena Meu Rival venceu. É, isso aí, que o Cruzeiro ganha lá, né? Abraço É, aí de pro todos, Matheus. né? Todos os rivais ganham lá, né? É. E daí tem mais um Brasileirão que a gente tá se encaminhando para Palmeiras e Flamengo aí, né? E nem tem mais Botafogo, coitado, o Botafogo tá mais para lá do que para cá com as dívidas e tudo, né? E não tem, Fluminense não vai ter força para pegar, São Paulo muito menos. E aí Não. vai ficar esse Brasileirão agora meio que sempre assim, né? Palmeiras e Flamengo, porque Cara, em e de médio novo, prazo né? nenhum outro clube vai conseguir bater esses dois, né? Pra tu ver o tamanho da derrota do Inter pro Mirassol em casa, né? O São Paulo, cara. O São Paulo, cara, com um gol cagado do Luciano, ganhou dos caras lá, sabe? Assim. Então é algo de realmente se indignar. Mas para não deixar o vídeo longo, vamos comentar do jogo do Inter daqui a pouco aí, Isso. contra o Botafogo lá. Beleza? Gurizada, deixa aí, se Feito, inscreve, curte, gurizada. comenta, e até o próximo vídeo. Valeu.